E aí? Vamos lá para a revisão? Revisão que a aula está muito interessante. A aula está em movimento hoje. Nós estamos vendo aí o Japão, vimos a União Europeia, vimos o problema da globalização também. Na tela para vocês, aula de número 44.2 aí na tela de vocês. Vamos lá, porque nós estamos vendo aí o impacto da globalização, nossa segunda aula sobre a globalização. A gente começou nossa aula vendo sobre a União Europeia. O que foi a União Europeia? Aonde ela está relacionada aí? O que é esse bloco econômico? A União Europeia é um bloco econômico, tá? Dentro da geografia lá, ela é um bloco. É diferente do que nós vamos ver aqui, os BRICS, que não é um bloco econômico, mas a União Europeia é um bloco econômico, criada em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. Atualmente não são 28 não, aqui está ainda com o número errado, são 27 países membros da União Europeia. Busca se reconstituir da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, bem como prosperar a paz. Vimos também nessa aula que o processo de globalização ele traz um problema social que está relacionado à xenofobia e ao racismo. A xenofobia, essa aversão de outras raças e cultura, está dentro dessa xenofobia, essa aversão a outras raças e cultura. O Brasil apresenta caso de racismo e xenofobia. O último vai acontecer com os venezuelanos lá de Roraima. Mas já tinha acontecido isso com os haitianos, mas com os venezuelanos vai ser muito forte. E a gente ficou com essa frase: não existe uma cultura ou raça melhor que a outra. Existem culturas e raças diferentes, mas nenhuma melhor que a outra. E nós fomos para o Japão que já foi a segunda economia do mundo, que hoje está na terceira economia do mundo. Essas relações entre os Estados Unidos e o Japão no Plano Colombo serviu de reestruturar o Japão, só que o Japão não se rendeu a isso, o Japão se prosperou tanto, a política de desenvolvimento do Japão foi muito forte e bem sucedida, uma notável expansão na indústria, conduziu o Japão à segunda posição entre as maiores economias do mundo, chegou até a segunda, hoje ela é a terceira economia do mundo, mas já chegou a ser a segunda economia do mundo. Nós vimos algumas empresas na expansão multinacionais, que elas estão presentes em várias partes do mundo, destaque-se na produção da exportação de veículos, equipamentos eletrônicos e artigos de informática. O Japão se destaca nisso aí, hoje a China também investe muito nisso aí. A população japonesa possui elevado consumo, por quê? Porque eles têm um salário também elevado e eles consomem muito. O Japão importa de outros países grande quantidade de produtos agrícolas e matéria-prima. Por ser uma ilha, ele quase não tem produção agrícola, quase não tem matéria-prima e eles importam de outros países. Então, meus queridos alunos, aqui foi o assunto que nós vimos na aula. Faça agora a atividade que a gente já volta, a gente já vai voltar para fazer a correção. Até lá. E aí, tava difícil, tava fácil, tava difícil, como era que tava a atividade? Tranquilo? Tranquilo? Então tá, vamos lá para a correção? Aí na tela para vocês. Atividade aí que nós vamos para a primeira questão. Vai ser rapidinho, a gente vai corrigir aqui com vocês. É bate-bola, de lá para cá, vocês já pegaram a revisão, já fizeram a atividade tranquilo, então vamos só ver se vocês acertaram. Assinale qual alternativa abaixo não representa as características da União Europeia. Não representa características da União Europeia. Presta atenção, presta atenção. A livre circulação de pessoas, bens e mercadorias, o maior bloco econômico do mundo, impõe vários requisitos para a adesão de novos membros, tem o euro como moeda oficial, porém não adotado por todos os países membros, é um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. O que não representa? Tá? O que não representa?
Pessoal, como nós falamos, a União Europeia, ela é um bloco econômico. Ela vai ser um bloco econômico, mas ela não é um Estado econômico superior. Ela não vai ser esse Estado soberano sobre o território europeu. Ela, apesar de a União Europeia possuir ali o parlamento e tudo, tem toda uma estrutura, mas ela não é um Estado soberano, tá bom? Então, a resposta incorreta, que não representa dessa aí, é justamente a letra E. É um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. Isso não está dentro da questão da União Europeia. Vamos para a segunda aí. A segunda, ela pede o seguinte, da PUC aí. A indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente no pós-guerra mundial. Entre outros motivos, esse fato deveu-se o quê? Aqui, aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupo industrializado japoneses, a presença de países de grande reserva de carvão, petróleo e minério de ferro, será que no país tem isso daí? A existência de grande mercado comprador representado pela China e Coreia do Sul, que é isso que fez o Japão desenvolver? A localização privilegiada dos países em relação ao mercado americano e europeu? Será que eles têm uma localização privilegiada? A existência no país de enorme reserva de ouro que permitir elevada exportação de capital? Segunda Guerra Mundial. Lembra da Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos ali no Japão, nós tínhamos o Japão lutando contra os Estados Unidos, certo? Na Segunda Guerra Mundial. Então, essa briga entre o Japão e os Estados Unidos, porque de um lado estava o Japão, a Itália e a Alemanha. Dos Estados Unidos do outro lado estava os Estados Unidos, estava a Inglaterra, estava a Rússia e outros países aliados, inclusive o Brasil. E os Estados Unidos vai lá e pum, bombardeia o Japão. Só que depois que acabou a guerra, depois que o Japão se rendeu, os Estados Unidos, através do Plano Colombo, eles vão investir grande quantidade de recursos dentro da indústria capitalista japonesa. A indústria capitalista norte-americana vai investir na indústria japonesa. E com isso o Japão deu um boom. Aí veio a tecnologia, veio o estudo, veio a ciência, veio toda uma estrutura que fez com que o Japão se desenvolvesse, partisse para o desenvolvimento. Então, isso está caracterizado por esse desenvolvimento do Japão, por essa nova visão que nós vamos ter do Japão. Então, teve o mercado norte-americano, só que o mercado norte-americano, ele tenta investir no Japão para tentar também fazer um controle, só que eles não conseguem fazer esse controle. Por quê? Porque o capitalismo japonês ele vai se desenvolver bastante até ultrapassando, tanto é que o Japão se tornou a segunda economia do mundo. Vai se tornar a segunda economia do mundo. Depois vai ser ultrapassado pela China aí, mas ficou um bom tempo como segunda economia do mundo. Mas porque a China vai ser uma coisa diferente. A China vai ter uma média de crescimento aí acima de 10% ao ano durante vários anos. É um crescimento grande. Mas o Japão, nós vemos esse movimento tecnológico dele, vemos essa estrutura que o mercado japonês vai estar passando. Então, por isso que a resposta correta daí é a letra A. A letra A. O que fala? Aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados japoneses. Vamos para a segunda. Se liga no Enem. Agora vamos para a hora do Enem. Agora vamos para a hora do Enem. Se liga no Enem. A palavra de ordem, símbolo, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são, atualmente, manifestações de hostilidade frequente contra estrangeiro na Europa. Os países onde mais intensamente tem ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra
Bélgica e Suíça. Palavra de ordem, símbolos, propagandas, atos públicos, vandalismo e violência são atualmente manifestações de hostilidade frequente contra estrangeiros. Nós estamos falando de quê aqui? Sobre esse fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflito. Que conflitos são esses? Civis e militares relacionados à forma histórica de exploração dos países chamados Terceiro Mundo? Ligado ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia no contexto globalizado das grandes migrações internacionais? Entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa atualmente na disputa por empregos e por melhores condições de vida? Será que é entre os imigrantes? Culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre países católicos e protestantes, mas também, sobretudo, conflito contra países islâmicos? Será que seria essa guerra santa? Étnicos e sociais decorrentes das dificuldades de desenvolvimento dos países europeus em continuar a sua industrialização no setor de tecnologia pronta? E aí? De que nós tratamos isso daí? Pessoal, esses conflitos que nós estamos vendo pelo mundo, principalmente se nós olharmos para a Europa tem muito esse conflito. E esse conflito, eles estão relacionados ao nacionalismo, tem a relação do nacionalismo, e também tem uma relação forte contra o racismo e contra a xenofobia. Quantas pessoas não estão tentando fugir ali da crise da África e ir para a Europa e morre durante a travessia, morre ali no Mediterrâneo, estão morrendo sem chegar ao seu destino. E quantas pessoas chegam lá, elas são discriminadas e tudo, principalmente pela cor da pele. Porque está relacionado ao racismo e à xenofobia. É por isso que a resposta correta dessa aí é justamente a letra B, ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia no contexto da globalização, assunto que nós estamos tratando, das grandes migrações internacionais. Questão 4. O Japão importa de outros países grande quantidade de produtos agrícolas e matérias-primas. Quais os motivos que levaram o Japão a importar esses produtos agrícolas e matéria-prima? Por quê? O Japão que tem esse desenvolvimento social, cultural tão grande, porque ele precisa exportar de outros países essa matéria-prima? O Japão é um país insular. O que é isso? Ele é um país que fica numa ilha, assim mesmo como a Inglaterra. A Inglaterra não é insular ali, a Grã-Bretanha ali, a Ilha Bretanha. O Japão é insular. Só que o Japão é um pequeno país insular e com isso ele não tem grande quantidade de terras para o plantio. Então ele depende de outros países que plante, igualmente o Brasil. Ele precisa comprar do Brasil, dos Estados Unidos, de outros países que estejam plantando, precisam comprar alimentos, precisam comprar grãos, precisam comprar carne, porque eles não têm grande espaço para isso daí. Aí eles precisam importar. E também eles têm uma indústria altamente tecnológica desenvolvida, só que ele não tem a matéria-prima para essa indústria. Ele não tem o ferro, não tem o estânio, não tem vários produtos necessários para essa indústria. Aí ele também precisa importar. Então, apesar de ele ser... Olha aí a dependência da globalização de um país com o outro. Um tem a tecnologia e o outro tem a matéria-prima. É por isso que o Brasil ele precisa desenvolver tecnologia. É necessário no Brasil desenvolver tecnologia, porque nós já temos a matéria-prima. Imagina, nós desenvolvemos tecnologia, nós vamos estourar de produção. Não vamos depender só de comprar de outros países. Então, a resposta correta na tela de vocês é justamente o Japão tem um território pequeno, há pouco espaço para a prática agrícola. No território japonês também existe pouca reserva
de recursos minerais. E meus queridos alunos, hoje a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco e tirado alguma dúvida. Mas qualquer coisa, professor presencial de vocês, entre em contato conosco, mande as dúvidas de vocês que a gente tem o maior prazer de tirar. Até a próxima aula.